Graças a Deus, então, chegamos aqui hoje na quarta dispensação, ela continua, segunda página, com Isaac. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Isaac e os seus filhos. A história diz que Isaac já estava velho, depois dele ter gerado dois filhos. O filho mais velho de Isaac se chamava Esaú e o mais novo Jacó. E por costume, naquela época, o filho mais velho ele tinha direito de herança em dobro. Um dia, os dois meninos estavam por lá e a Bíblia diz que Esaú se tornou caçador e Jacó, ele ficava mais pelos rebanhos ali de casa, né. E um dia Esaú saiu para caçar e não encontrou nada. E ele voltou e Jacó estava cozinhando embaixo de uma árvore uma lentilha, e ele chegou e disse: "Tu me dá um pouco da tua lentilha, porque eu estou com fome". E Jacó disse: "Eu só te dou se tu me, vender a tua primogenitura". E Esaú, ele disse: "Mas que me adianta minha primogenitura? Eu estou com fome, eu vou comer". Ele disse: "Não, então eu te vendo, então me jura". E Esaú jurou para Jacó, e ele deu então a comida para o seu irmão, aonde o nome Jacó significa trapaceiro, usurpador. E ele um dia chegou o dia de Isaque abençoar os seus filhos, e quando a mãe, que era Rebeca, soube que o pai ia abençoar o filho mais velho, ela amava Jacó e fez com que Isaac abençoasse a Jacó no lugar de Esaú. E aquilo ali trouxe muita ira sobre a vida de Esaú, por causa que ele foi traído pelo seu irmão, foi trapaceado, e mas lá atrás ele tinha vendido a primogenitura, que significa hoje o nosso direito da salvação. Nós não podemos trocar a nossa salvação pelas bandejas que o mundo oferece, que o pecado ele nos oferece. Nós não podemos trocar a nossa fé, as nossas convicções, os nossos princípios por aquilo que o mundo nos oferece, por um prato de lentilha, pelas bandejas, assim dizendo, de Satanás, né? Jacó se torna Israel. Um dia ele estava dormindo ali embaixo de uma árvore, fugindo do seu irmão, e ele vê uma visão de uma escada de anjos que sobe e desce. E a Bíblia diz que ali eram os anjos de Deus. E Jacó ele fez um voto dizendo: Deus, se o Senhor for comigo nessa viagem e me guardar, eu quero dizer para o Senhor que eu vou te dar o dízimo de tudo que o Senhor me der. E a Bíblia ela fala, né, sobre o dízimo, sobre a fidelidade, e a prosperidade que o dízimo ele também traz à vida do crente quando o crente ele dizima. E a Bíblia diz que Jacó foi um homem muito rico, muito poderoso por suas posses, né? Por causa que ele fez esse voto com Deus, e ele era também um descendente de Abraão, que era dizimista, Isaac era dizimista e Jacó também. Esses patriarcas eles eram dizimistas. Um dia ele tem que voltar para encontrar o seu irmão, e o irmão dele queria matar ele depois de 20 anos, que ele tinha saído da casa do pai dele, e a história diz que o irmão dele vinha com 400 soldados para encontrar Jacó, para se vingar dele, e ele mandou a família na frente com presentes para o seu irmão para ali acalmar a ira do coração dele, e ele não aceitou aqueles presentes. E o anjo de Deus, aquela noite, veio a Jacó e se apresentou a ele. E Jacó se agarrou naquele anjo, e o anjo lutava com ele. E a Bíblia diz que o dia já estava amanhecendo e o anjo dizia para Jacó: "Me larga que eu tenho que subir, já está amanhecendo". E daí o Jacó disse: "Não, eu não vou te largar sem que tu me abençoe". E então o anjo perguntou para Jacó: "Qual é o teu nome?". Ele disse: "Jacó". E o anjo disse: "Tu não se chamarás mais Jacó, mas sim Israel". E mudou o nome de Jacó para Israel, que hoje é a nação de Israel, né? E Jacó, como eu disse, significa trapaceiro, e Israel significa campeão com Deus. Jacó lutou com Deus, e no livro de Oséias, no profeta Oséias, a Bíblia diz que Jacó ele lutou com Deus em oração, com choro, com pranto e com rogos. Ele teve então o favor de Deus sobre a vida dele. E assim também nós temos que lutar com Deus em oração, em busca, em consagração, em servir a Deus, em congregar,
Assim nós também devemos de servir a Deus, como Jacó, não largar Deus por nada.